Glória a Deus, amém, igreja? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Domingo passado foi Dia dos Pais, o pastor havia convidado, mas como já tinha marcado ali para estar ali com meus pais ali, que já estão de idade, e a gente foi para lá e passamos um tempo maravilhoso lá e Deus abençoou. Amém? Mas hoje estamos aqui, no nome de Jesus, amém? E como o pastor havia dito aí, o tema a respeito de narcisismo. E narcisismo, meu irmão, é um negócio muito sério, porque é algo ali que a pessoa tem de sobra, o amor. Mas só com o amor direcionado da forma errada. Da forma que não é para ser direcionado. E esse amor que uma pessoa narcisista ela tem é direcionado única e exclusivamente para si próprio. Eu lembro de quando a gente era mais jovem, eu e minha esposa Cristina, tinha uma amiga dela que eu acho que ela se amava demais, porque ela vivia com o espelho no bolso direto. Ela se olhava no espelho, ali era de um em um minuto. Ela ficava assim, ó, contemplando o seu rosto ali no espelho. E o narcisista é assim. O narcisista, se as pessoas não aplaudirem, se as pessoas não colocar ela para cima ou ele para cima, para ele não prestou aquele dia. Porque tudo tem que girar em torno dele ou dela. E isso é um mal que muitas vezes aflige a família, aflige relacionamentos e aflige toda a esfera e toda a espécie de locais quando tem uma pessoa dessa forma. E eu vou dizer uma verdade para você, irmãos, que uma pessoa narcisista dificilmente ela para no evangelho, dificilmente. Porque o evangelho ele vai contra esse tipo de coisa. E como é que vai contra? Porque o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 22, que ainda não vou ler esse, vou ler em 2 Timóteo. Mas em Mateus 22, 34, Jesus falava que havia dois mandamentos, os maiores, que dependia toda a lei e os profetas. E qual era? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se o narcisista ouvir esse tipo de palavra aí, ele vai rasgar a camisa e vai se escandalizar. Porque é impossível ele amar as pessoas. É impossível ele amar alguém. Ele vai amar a si próprio. E esse amor é destrutivo. Porque uma pessoa que ela tem esse tipo de sentimento, a pessoa ela pode estar morrendo do lado dela, mas ela não vai fazer nada porque ela se ama. E ela não pode se prostrar ou se sujeitar àquela situação. Porque ela pensa em si própria, primeiramente ela. E o evangelho não. Jesus, o próprio Jesus, ele falava o seguinte, que a gente não pode fazer aquilo que nos agrada a si próprio, mas fazer aquilo que agrada a outra. Então, ou seja, quando a gente quer cumprir o evangelho, a gente tem que fazer aquilo que agrada o nosso próximo. Porque essa é a lei. E isso foi o que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Quando ele se entregou por nós. Ele amou a humanidade. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, por amor de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o verdadeiro amor. Não é um amor que eu me amo, que eu tenho que fazer tudo por mim e os outros não podem ser beneficiados pelas minhas ações. Não. Esse não é o amor que Jesus ensinou. O amor que Jesus ensinou é aquele que você tem que se doar pelo seu próximo, pelo seu semelhante. E esse é o amor verdadeiro, na onde Deus fala lá em Mateus 22. Que quando nós amamos a nós mesmos, nós temos que amar o nosso próximo como nós nos amamos. E o nosso próximo precisa ser amado como nós nos amamos. Amém? E através disso,
começa a ter a operação e o agir de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Em Mateus 22, 34, diz assim, ó. Aliás, Mateus não, perdão, irmãos, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Segundo Timóteo 3:1 diz assim: Segunda Timóteo 3, versículo 1. No título fala assim: a extrema corrupção dos últimos dias. E outras Bíblias está a degradação, e tem outro título que se diz aí. Mas a minha está a extrema corrupção dos últimos dias. Diz assim, ó: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos e serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder. Afasta-te também desse. Amém? Irmãos, você vê que o apóstolo Paulo falando para Timóteo, aqui a respeito dos últimos dias, ele fala uma lista de coisas que vai ser extremo nos últimos dias, que vai trazer uma corrupção extrema. E essas coisas têm a ver com o amor excessivo a si próprio. A pessoa que se preocupa consigo mesmo. E eu já ouvi frases que as pessoas, muitas vezes, até no nosso meio, no meio evangélico, as pessoas falavam assim: eu vou deixar de me preocupar com as pessoas e eu vou fazer por mim mesmo. Meu irmão, isso é uma frase maligna e diabólica. Agora você imagina se Jesus, ele no momento em que Deus ali falou para ele: filho, você vai morrer por esse povo? Falou: não, pai, eu vou me preocupar comigo, não com eles. Olha só o jeito que o André faz, ou o Daniel. Olha o que eles estão praticando, pai. Imagina só eu morrer por eles. Já pensou se Jesus falasse isso para o pai? Irmãos, mas ele não falou assim. Ele obedeceu. Ele obedeceu, e quando ele obedeceu, ele imaginava aquilo que viria, que sobreviria para ele, que era morte e morte de cruz. E foi um sofrimento tal ali que eu creio que nenhum de nós conseguiríamos passar. Uma que nem na porta chegaríamos, porque o nosso sangue não seria aceito. E nem os nossos corpos. Porque era corpo ali que precisaria não ter pecado. Precisaria estar limpo, sem mácula. Contrário de nós, que temos tantas situações, muitas vezes maldade no nosso coração, e coisas ali que Deus olha lá de cima e fala: meu filho, você tem que melhorar a respeito disso. Você tem que mudar. Porque essa situação vai te trazer problemas lá na frente. E Deus avisa, irmãos. Ainda mais quando nós estamos no meio do Evangelho, sendo ministrados pela palavra de Deus, sendo direcionados. Deus avisa, Deus fala. E aqui ele está avisando Timóteo que nos últimos dias seriam tempos difíceis, tempos ruins. Agora, por que ele falou isso para Timóteo? Porque dentro daquela igreja que Timóteo ali, ele direcionava, ele conduzia as pessoas,
Tinham pessoas ali que eram amantes de si mesmas. Ou seja, já identificava esse problema naquela época, pastor. Pessoas que eram narcisistas. E uma pessoa que era narcisista era uma pessoa que, meu irmão, você abraçava ali, ela não se largava. Ela falava, eu me amo. Eu sou mais eu. E não tem ninguém além de mim. Era assim. E eu estava vendo a história desse nome, narcisismo. Foi uma pessoa da mitologia grega. E o interessante é que eram dois irmãos, um homem e uma mulher. E esse homem se chamava Narciso. E ele se apaixonou por sua irmã. E ali sua irmã chegou um determinado tempo que ela morre. E ele ficou numa depressão tão profunda que num determinado momento ele viu uma poça de água, ele se olhou ali, ele enxergou a imagem dele. E a partir dali nasceu novamente esse amor, mas de uma forma errada. Porque ele pensava ali que a sua irmã estava naquela imagem. Ele começou a se amar exageradamente. E aquilo ali trouxe uma maldição para ele. E isso trouxe uma maldição para todos aqueles também que agem dessa forma. Porque o evangelho não tem nada a ver com esse tipo de sentimento. Pelo contrário, o evangelho ele vai numa linha contrária a isso. Tanto é que o Senhor Jesus falou que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, ama o seu próximo primeiro. Como você se ama. Como é que você se ama? Se você se ama em extremo, ame o seu próximo em extremo. Porque na medida em que você ama o seu próximo em extremo, você vai fazer por ele o que muitas vezes você estava fazendo somente por você. Mas aí você vai inverter, você vai fazer por ele, como Jesus fez. Se doou, se entregou. E quando nós se entregamos e se doamos por uma pessoa que muitas vezes não merece, não tem as qualificações ali na qual nós poderemos expressar nosso amor, mas você expressa o seu amor, ali Deus começa a trazer algo que vai te transformar, te marcar. Porque essa é a essência do Evangelho em nome de Jesus. A essência do Evangelho é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ah, mas ele tem um cheiro meio ruim. Meu irmão, Jesus não olhou para isso. Ah, mas ele cometeu homicídios. Ah, Jesus não olhou para isso. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo e a população está condenando. Jesus não olhou para isso. O que Jesus olhou foi: aquele que crê em mim, aquele que acreditar, ele será salvo, ele será transformado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, por amor de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Ou seja, se você crê em Jesus, e se você faz os mandamentos, você obedece a palavra, você vai ter a vida eterna. Porque esse é o crer em Cristo. Fazer aquilo que Ele nos direcionou a fazer em nome de Jesus. E aqui, Timóteo, ele está recebendo uma instrução do apóstolo Paulo, e ele começa a falar relações de homens ali, que eram amantes de si mesmo. No 2, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade. Uma pessoa que tem uma aparência de religiosidade é porque ela está numa religião, mas ela tem uma aparência. Ela parece com aqueles que estão ao redor dela, mas ela não é igual. Ela parece com uma pessoa ali que acredita em Cristo, mas ela não acredita. Por quê? Porque ela só tem uma aparência. E nos últimos tempos seriam difíceis por causa disso.
Porque no nosso meio haveriam pessoas dessa forma, dessa maneira, com aparência que até mesmo poderia nos enganar. Ou até mesmo podem nos enganar com a sua aparência. Irmãos, e o tempo hoje é de nós buscarmos. E o tempo hoje é de nós nos entregarmos para o Senhor. Como se entregar para o Senhor? Aí você fala assim, pastor André, mas eu já me entreguei, já aceitei Jesus. Meu irmão, você já viu falar em reciclagem? O crente, todo tempo, ele tem que fazer uma reciclagem. Por que será que Deus, ele constantemente, ele falava para Moisés, no deserto ali, falar as leis novamente para o povo? Porque o povo se esquecia. O povo estava indo numa reta que daqui a pouco ele se desviava. E começava a fazer coisa ali que achava que estava certo e não estava. E isso, meu irmão, é um perigo. É pessoas que muitas vezes ali está ali numa direção achando que sabe, mas não sabe. E isso é um perigo, isso faz parte do narcisismo. Uma pessoa que ela acha que sabe, sabe mais que os outros e não sabe. Por isso que nós temos ali que a cada dia estar na presença do Senhor e colocar a nossa vida diante dele e falar, Senhor, fazer igual Davi. Deus, se eu pequei, me perdoa. E se eu tenho esquecido de pedir perdão acerca dos pecados que eu cometi, me lembra, para que eu não fique impune, para que eu possa voltar e pedir ali no nome de Jesus. Então nós temos que se reciclar todas as vezes, todo o tempo, na presença do Senhor. E isso, meu irmão, só se faz com uma única coisa: amando a Deus sobre todas as coisas. Ah, mas eu não estou vendo Deus. Meu irmão, não precisa ver Deus. Você precisa ler a palavra, que Ele se manifesta através dessa palavra. E através dessa palavra você vai perceber o caráter, a índole de Deus. E você vai cada dia trazendo para si aquilo que Deus deixou aqui como direção para as nossas vidas. E através disso nós vamos fugir dessas armadilhas que o inimigo tem colocado como se fosse padrão de vida para pessoas. A gente vai fugir dessas coisas que o inimigo tem colocado. E nós vamos ser estabilizados, estabelecidos na presença de Deus dia a dia e fortalecidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, e é muito sério isso, porque uma pessoa que ela tem esse tipo de comportamento, meu irmão, ela não consegue alcançar uma cura, ela não consegue alcançar uma transformação, porque ela se ama a tal ponto de não acreditar em nada, só nela. Aquilo que ela fala, que ela determina é lei. E não pode ser assim. Se esse sentimento muitas vezes tem tentado subir aos nossos corações, meu irmão, peça oração. Peça oração. Fale com Deus. Porque, meu irmão, se Deus ele tem trazido, se Ele tem colocado essas palavras, é porque Ele tem uma preocupação em relação a isso nos tempos de hoje, para com nossas vidas em nome de Jesus. Deus ele tem essa preocupação. E a preocupação dele é que todos nós se salvemos. Ele não tem prazer de que nenhum se perca, mas de que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento em Cristo. Amém? Esse é o desejo e a vontade de Deus. Mas para isso nós temos que se alinhar dentro da palavra e saber que nós estamos num tempo difícil, num tempo onde vai ter muitas pessoas que vão estar se amando. E essas pessoas, a palavra de Deus diz, se afasta delas. Ou seja, fica um pouco distante delas. Não fica ali muito perto, não, que isso é contagioso, meu irmão. Isso daí é algo ali igual câncer. Ele vai corroendo aqui, corroendo ali, e na hora que vai ver, já tomou o corpo e já se transformou numa metástase. Então, meu irmão, vamos se afastar um pouco e se aproximar de Deus. Se afasta dessas coisas e se aproxima mais de Deus em nome de Jesus. Mas como, pastor? Através de oração, através da palavra,
Hoje eu ministrava lá na igreja e foi muito interessante a palavra que Deus trouxe ali, que foi Deus fazendo uma pergunta: como você vai fazer para mudar essa situação nesse momento? E algumas pessoas falavam: tem que se posicionar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, meu irmão, a Bíblia ela dá uma resposta muito clara. Como Deus transformou ali a terra quando ela estava sem forma e vazia? O que Deus usou? O que Deus usou? A palavra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E Deus ele falou o quê? Que haja luz. E houve luz. E a luz predominou naquele local que tinha escuridão e trevas. Ou seja, Deus chamou a palavra para aquele lugar e a palavra começou a construir coisas ali em que não tinha possibilidade de ser construída, mas construiu por causa da palavra. E a palavra vai construir coisas nas nossas vidas, vai construir caráter, vai desfazer situações, mas a gente precisa usar a palavra de Deus ao nosso favor. E como? Colocando ela, semeando ela no mundo espiritual. Uns tempos atrás, eu tenho falado muito isso porque é muito interessante. Eu passei por uma situação que só a minha esposa sabe. E eu cheguei a ponto de pegar a moto ali e ter medo de andar de moto. Porque eu pensei que eu ia morrer ali na frente. E eu fiquei parado com a moto naquele dia e eu criei coragem e fui. Mas o coração acelerava. E eu não entendi o porquê daquilo. Pedi oração, ela orou, impôs as mãos sobre a minha cabeça e vamos seguindo. Passa no médico, vê o que tem. Fui no médico, não achei nada. Aí o médico direcionou para um psicólogo. Fui no psicólogo e o psicólogo falava as coisas ali e eu começava a olhar para o psicólogo. E aí? Mas só que no momento em que o psicólogo falou algo ali, foi a palavra que o pastor pregou. Eu identifiquei meu inimigo. E quando eu identifiquei, eu comecei a perseguir o meu inimigo. E o alcancei. E só parei depois de ter derrotado o meu inimigo. Não foi isso que o salmista Davi fazia? E essa palavra veio à minha mente e eu comecei a colocá-la no mundo espiritual. E através dessa palavra o inimigo enfraqueceu, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem situações que você precisa resistir, mas como? Com faca? Ficando bravo? Não. Através da palavra de Deus. Porque essa palavra, da mesma forma que nós estamos na presença de Deus hoje, essa palavra, se nós estivermos nela, meditando nela de dia e de noite, essa mesma palavra é o passaporte para nós entrarmos no céu no nome de Jesus Cristo. Então, meu irmão, vamos usar a palavra de Deus. Vamos colocar a palavra no mundo espiritual. E muitas vezes não pensa, meu irmão, que é você jogar lá e ela já vai brotar, florescer e aquela coisa. Não, tem que ter perseverança. Você lança a palavra na terra e água ela com perseverança e depois ali usa a paciência ali para poder ver ela germinar ali, crescer e dar o fruto que você necessita em nome de Jesus. Usa a palavra, meu irmão. Usa a palavra. Porque essa palavra vai te tirar da onde você está e vai te levar para lugares longes, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, nós precisamos fazer como o Senhor Jesus falou ali em Mateus, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Só assim, esse sentimento, esse espírito chamado narcisismo, ele não vai tomar campo na vida de cristãos, de pessoas, de famílias. Pelo contrário, a gente vai saber resistir e vai saber identificar e ficar um pouco distante para podermos ali ter aquilo que Deus tem para nós em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Jesus.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E que o Senhor possa marcar as nossas vidas através dessa palavra. Amém?